Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso ISOE Podcast e hoje, de forma muito especial, nós vamos contar um pouquinho para você de um novo parceiro do ISO Podcast, que é a Bart Gestão Tributária. Nós hoje, na ocasião, inclusive, estamos recebendo de forma muito honrosa o CO da Bart Gestão Tributária, meu amigo Plínio Reis, que hoje está aqui conosco presente para poder contar, inclusive, toda a parte da gestão tributária, a sua especialidade, o seu know-how, e hoje nós vamos dar muita informação para você, inclusive informações relacionadas à parte tributária da sua empresa. Muita gente, inclusive, desconhece totalmente como os impostos são, e nós estamos falando, inclusive, de um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. E eu quero já, inclusive, já receber ele aqui, sem mais delongas, meu amigo Plínio Reis. Seja bem-vindo ao ISOE Podcast. Agradeço pela sua presença e principalmente pela nossa parceria que está iniciando neste momento. Bom, show de bola, Josué. Eu que agradeço aí a oportunidade e é bem isso mesmo, né? Hoje a ideia aqui é a gente comentar um pouco desse cenário no Brasil e trazer um pouco da experiência que a gente tem aí ao longo de mais de uma década atendendo grandes empresas para ajudar o pessoal que segue o podcast aí a como lidar com esse mundo dos impostos. Sem dúvida. E a gente quer ressaltar para vocês aqui que a gente sabe que é uma área complexa, mas hoje vai ser um bate-papo bem leve. Vamos mostrar para vocês alguns conceitos que a gente às vezes propriamente desconhece e às vezes essa parte tributária, inclusive, impede você no seu negócio de até mesmo crescer. Por falta do quê? Da desinformação. Então hoje vai ser um episódio com muita informação, recheado para você com conteúdo aí de primeira. Antes de mais nada, eu quero perguntar para o nosso convidado aqui, o Plínio, conte um pouquinho para nós, Plínio, sua especialidade, sua formação, quanto tempo de atuação na parte tributária e a relevância dela para as empresas atualmente em Franca, né? Não só em Franca, a nível nacional e Brasil. Hoje, completando 12 anos mais ou menos de carreira, eu comecei a trabalhar nesse segmento no planejamento tributário de um grande varejo, né, que fica aqui em Franca, na cidade de Franca. Uhum. E depois fui para São Paulo trabalhar em grandes multinacionais de consultoria tributária, onde passei quase 10 anos da minha carreira atuando em duas das maiores consultorias tributárias do mundo. Então você começou a iniciar a parte da sua especialidade em gestão tributária aqui em Franca, depois posteriormente para São Paulo. Isso, atuei no planejamento tributário de um grande varejo que fica aqui em Franca, e depois me mudei para São Paulo, onde moro atualmente e onde foi estipulada, né, o escritório da Bart Gestão Tributária, onde fiquei mais ou menos uns 10 anos atendendo as maiores empresas aí do país e do mundo, enquanto atuava nessas multinacionais lá em São Paulo. E hoje, agora com o projeto piloto, levando esse conhecimento que a gente adquiriu atendendo grandes empresas por quase 10 anos para as empresas do Brasil todo. E assim, ter uma experiência no know-how de uma empresa de porte grande, a gente consegue ter uma dimensão de que você lidava com recursos enormes, com cargas tributárias também gigantescas. Isso. E o que esse espaço, esse ambiente e essa convivência que você teve, a experiência que você teve nessas empresas te proporcionou para você olhar para o mercado geral das empresas a nível Brasil? Isso é sensacional, muito boa pergunta, Josué, porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Fala, você trabalhava com grandes empresas lá em São Paulo, né? Será que a minha empresa que está aqui no interior de São Paulo, minha empresa que não fatura R$1 bilhão, tem alguma coisa para ser analisada e tal? E a resposta é que sim, a maioria das coisas que a gente costuma trabalhar em grandes empresas são completamente aplicáveis nas empresas menores. E é exatamente nesse ponto que surgiu a Bart Gestão Tributária, né? Então, muita gente fala, cara, por que você não abre uma empresa para levar esse conhecimento para as empresas menores e tal? E foi assim que aconteceu. Maravilha. E vamos adentrar um pouquinho, principalmente, acho que nas dúvidas mais recorrentes agora das pessoas. Você é formado, só para deixar as pessoas um pouco cientes, a sua especialização, sua formação é? Eu sou administrador de empresas, formado aqui em Franca. E depois, ao longo de muitos anos, eu fui fazendo diversas especializações específicas no mundo tributário. Principalmente em São Paulo, depois que eu me mudei para São Paulo. E acredito que hoje, se eu fosse elencar qual foi a minha principal escola no mundo tributário, seriam os grandes anos, bons anos que eu passei nas multinacionais, onde a gente atendia uma quantidade assim
gigantesca de clientes diferentes, dos mais diferentes segmentos. Então, isso foi criando uma musculatura aí tributária que hoje nos possibilita conseguir encontrar muita coisa nas empresas afora. Maravilha. Vamos adentrar um ambiente agora da vida empresarial. Você falou que vivenciou com empresas grandes, mas vamos colocar aqui pessoas que têm aí empresas de porte médio, pequeno e grande. Vamos colocar todos aqui dentro do nosso bate-papo. Hoje, nós sabemos que uma empresa ela precisa ter vários ramos para sustentar ela, seja o jurídico, seja a contabilidade, seja o operacional, seja o marketing, seja a gestão. Tudo isso envolve a empresa. Hoje, a gente não vê que a parte tributária é como se fosse um elemento também principal. A gente vê que, na verdade, essa parte tributária nem sempre é tão divulgada ou sequer mencionada pelas pessoas no entorno da empresa. Na sua visão como um especialista da área, qual o fundamento e a importância de ter dentro da empresa alguém especialista na parte tributária? Bom, bem que você comentou no começo, né, do podcast que o Brasil tem uma das complexidades tributárias maiores do mundo. Sim. Então, o que acontece hoje, Josué, é que muita gente acaba não dando atenção para os impostos e no final do mês, no final do dia, naquela última linha do resultado, acaba fechando com resultado vermelho, né, no negativo. E muitas das vezes isso acontece porque existe uma falta de atenção nessa parte dos impostos. Então, o que a gente tem percebido é que cada vez mais as empresas estão buscando o conhecimento e tendo ciência de que um trabalho específico tributário é tão relevante ao ponto de reverter uma empresa com resultados de prejuízo a ter lucro, porque uma empresa que paga impostos a mais, né, que paga indevidamente impostos, a gente está falando de um país que tem uma das maiores cargas tributárias do planeta. Então, isso não é irrelevante. Então, quando uma empresa entende que quanto realmente ela deve pagar de imposto todos os meses e ajusta isso e vê que está pagando muito mais, isso coloca a empresa num outro nível, entendeu? E a partir desse momento as empresas entendem que hoje no Brasil ninguém consegue ficar de pé ou crescer se não tiver com tributário otimizado. A gente vê que igual você acabou de colocar o termo correto. Então a parte tributária otimiza o financeiro da empresa, equilibra suas contas e coloca ela dentro de um patamar que ela consegue ter uma clareza da onde está sendo pago os impostos, se está sendo feito de forma correta ou não. Dentro desse contexto, vamos colocar aqui qual é a complexidade e também a competência. Porque talvez ficar na dúvida, sim, muitas pessoas devem estar na dúvida. Essa é uma competência do contador, essa é uma competência do jurídico, de quem é a competência? Porque a gente sabe que o contador ele tem uma competência de manter os impostos em dias. Como a gente pode deixar claro aqui para as empresas, eu queria até deixar um recado. Como deixar claro para as pessoas de quem é a competência disso? Não, perfeito. Isso é até uma dúvida de muita gente, né? Muito empresário que está assistindo a gente aqui hoje fala, pô, mas eu tenho meu contador, né? Meu contador faz esse trabalho dos impostos, a gente está totalmente otimizado. E os contadores dos escritórios de contabilidade são nossos maiores parceiros. Então, geralmente com quem a gente faz, inclusive, parcerias, né? Porque o contador ele tem diversas responsabilidades, né? Ele tem que gerar balanço, ele tem que gerar DRE, demonstrativo de resultado, mexer em contrato social, abrir empresas, fechar empresas. Então, ele cuida da parte dos impostos, mas não é viável que o empresário exija do contador que ele faça e estude o planejamento tributário e acompanhe essa loucura no Brasil que tem constante alteração de lei, praticamente muitas leis todos os dias são alteradas constantemente, então não é viável que o empresário cobre isso do contador. Então, assim, a gente trabalha muito em parceria com os contadores, onde quando chega no ponto de impostos, a gente traz esse complemento, né? Do ponto de vista de planejamento tributário para a contabilidade, trazendo todas as oportunidades tributárias que são aplicáveis ao segmento das empresas para que elas consigam ter ali sua parte tributária otimizada. E aí isso vai ao nível de uma análise muito minuciosa e profunda, né? Isso, hoje o nosso time ele é formado completamente de gente especializada, então hoje a gente tem contadores no time e hoje a gente tem advogados tributaristas no time. Porém, a BART não é uma empresa de contabilidade e não é um escritório de advocacia. Então, a gente faz 100% planejamento tributário. Então, a gente respira impostos. Então,
A gente acompanha todas essas alterações de legislação diariamente, estuda, desenvolve sistemas para otimizar isso. Então, como a gente foca 100% nisso, eu costumo brincar até com a associação de um médico, né? Hoje, quando todo mundo que não está passando bem e quer ter um diagnóstico, fala, pô, deixa eu recorrer ao médico, alguma coisa nesse sentido. Você vai até o médico e você vai no médico clínico geral. Sim. O clínico geral vai olhar para você, vai perguntar, pô, Josué, o que você está sentindo? Eu falo, pô, tô com uma dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido. E aí o clínico geral, ele é essencial, ele tem essa função de diagnosticar o que é que está acontecendo. Agora, depois que ele identifica aonde que está a sua dor, ele te passa para um especialista. E é basicamente o que acontece entre contabilidade e uma empresa de gestão tributária, onde a contabilidade, quando chega nos impostos, ela tem uma certa limitação, que aí o pessoal que é focado em tributário, né, os tributários, que é o caso da BART, a gente é como se fosse um especialista que a gente só faz planejamento tributário. Que lida só com isso. Exatamente. Que lida só com isso. Vamos colocar uma dúvida aqui que eu acho que também seja bem recorrente. No Brasil, eu acho que chega a ser até uma incógnita ou uma pequena, como eu posso dizer, pode parecer até irônico dizer, mas é possível pagar menos impostos no Brasil? Com certeza, Josué, com certeza. Isso daí é um tema que muita gente não acredita, né? Fala, pô, mas como eu consigo pagar menos impostos? É possível que o governo me devolva valores, né? E aí tem um ponto que eu acho legal a gente comentar hoje, que é um case que está acontecendo agora, nesse momento no Brasil. O pessoal que está assistindo a gente deve ter visto que o valor dos veículos abaixou recentemente. De fato. Né? Que o governo publicou, que deu um incentivo fiscal para as montadoras conseguirem repassar os veículos com desconto a um preço mais barato para os consumidores finais. E aí, por que isso aconteceu? Né? O governo deu esse incentivo para as montadoras, que é basicamente um desconto na parte tributária. Então, o que acontece? Da mesma forma como o governo deu esses 500 milhões de reais em incentivo para o setor de automóveis, o governo deu também para o Brasil 360 bilhões de reais em incentivo só em 2022. Aí eu te pergunto, será que todo empresário está ciente de quais são esses incentivos? Será que todo empresário já parou para analisar quais são os incentivos que foram publicados? Quais são os segmentos que esses incentivos podem fomentar, né? Pô, será que eu não consigo usar parte desses incentivos na minha operação também, vender meus produtos também com desconto, igual as montadoras, e colocar mais dinheiro no meu bolso? Esse incentivo, então, ele poderia não só ser utilizado só pelas montadoras, mas também por estacionamentos, empresários que têm aí grandes know-how de vendas de veículos? Esse incentivo específico que foi divulgado agora, ele é para montadoras. Mas eu digo assim, só em 2022, o governo publicou 360 bi de incentivos para os mais diversos segmentos. Então, tem varejos, indústrias, prestadores de serviços que têm a sua atividade incentivada, tem diversos benefícios fiscais para muitos segmentos, e que acontece que muita gente vai pagando seus impostos, mas não tem ciência disso. E aí acaba desconhece e acaba pagando mais imposto. Então, a nossa atividade ela é basicamente essa. A gente analisa a atividade das empresas e faz, como a gente respira tributário, a gente tem conhecimento de quais são esses segmentos, como isso funciona, e faz essa ligação. Então, tem um incentivo para o seu segmento, eu vou te apresentar. Se você não se aproveitou, a gente vai colocar esse incentivo na sua empresa e todo o imposto que você pagou dos últimos 5 anos que poderia ter sido incentivado, essa diferença a gente consegue fazer o governo devolver para você. Então, isso vira dinheiro no seu bolso. Olha que coisa sensacional. Mas isso é aplicável a algum tipo específico de empresa, porte ou não? Não existe nenhum segmento que não seja passível de planejamento tributário. Então, hoje... Mas esse incentivo especificamente pode ser disponível para que tipo de empresa? Então, para empresas que são prestadores de serviço, varejo, indústria, todas as empresas, não existe nenhum segmento que não exista planejamento tributário, né? Que não existam medidas para a realização de uma otimização fiscal e, consequentemente, fazer que a empresa economize mensalmente com impostos e aumente o seu lucro no final do mês. Agora, um assunto um tema que é legal a gente falar é que quanto maior a empresa,
maior a perspectiva de resultado. Então, assim, não é que uma empresa pequena não tenha nada para se fazer. Sim. É muito longe disso. Agora, naturalmente, que uma empresa que é grande, que já está lá no seu regime do lucro presumido, Sim. do lucro real, com certeza a complexidade dos impostos é maior e, consequentemente, provavelmente acabaram pagando impostos errados a mais do que um pessoal do Simples, entendeu? Olha, hoje vocês podem estar aproveitando aí que o ISO está dando uma informação muito relevante para você na carga tributária. Tá vendo como que a gente aqui prioriza de fato ter parceiros que não só ajudam você, mas também que somam com a sua empresa? Essa é a finalidade do ISO. E para você que inclusive desconhece, a gente vai deixar inclusive depois no final aí todos os contatos. Inclusive eu já ressaltei nos outros episódios, inclusive com a Marcela, que a Bart hoje, atualmente, eu estou como um representante legal aqui atualmente para a Bart Gestão Tributária. Então, você que queira estar um pouquinho ciente como experimentar esse serviço, como ter essa consultoria, só chamar a gente, só fazer um contato que a gente vai estar direcionando você. Mas retomando aqui, a gente só deu uma pincelada num pequeno serviço, né, Plínio? Tem muitos outros serviços ainda que a Bart faz, e o Plínio, especialista nessa área, com quase uma década, na verdade uma década já à frente e atuante assim nesse segmento. Eu quero colocar aqui agora, Plínio, uma parte que talvez muitas empresas não conseguem. Como uma empresa pode se projetar financeiramente a nível tributário, principalmente alguém que talvez está no momento de ascensão e que vê que o seu negócio ele tem uma grande proporção, um grande potencial de ser uma grande empresa. Não, ótima pergunta, Josué. Isso daí eu acho que a gente pode considerar que uma fatia enorme do Brasil está nesse cenário, né? Que são ali os empreendedores que começam com seu negócio, começa a crescer, principalmente o pessoal que vende na internet, né? A gente atende bastante o pessoal do e-commerce e que acaba abrindo a sua empresa ali no Simples Nacional e continua faturando, crescendo no Simples Nacional e muitas das vezes não para analisar se você ter uma empresa no Simples Nacional, por exemplo, é a melhor opção, né? Então, existe aquela confusão de que, eu preciso abrir a minha empresa no Simples para depois eu ir para o presumido quando eu estouro o limite do Simples, e aí se eu estourar o limite do presumido eu vou para o lucro real, e a gente sabe que é muito diferente disso, né? Às vezes existem empresas, até recentemente a gente concluiu um projeto numa empresa dessa, que a empresa estava no Simples Nacional, mesmo faturando dentro do limite de faturamento. E quando a gente fez uma simulação comparando quanto seria a carga tributária dos impostos se ela estivesse no lucro real, por exemplo, e a gente constatou que ela pagaria menos impostos estando no lucro real. Olha isso. Então, mesmo ela estando dentro do limite de faturamento, ela estava pagando muito mais imposto do que poderia estar pagando sendo do lucro real. Então, e os benefícios também são maiores para quem está no lucro real? Não diria que sempre, mas é sempre bom fazer essa análise, né? Para você ter ciência de qual é o melhor cenário. Como você comentou, né? A projeção de futuro, principalmente para quem tem ascensão, quem está crescendo aí ano a ano, mês a mês, principalmente no comércio eletrônico, é legal que o pessoal saiba, eu comecei faturando tanto, hoje eu estou faturando tanto e eu tenho uma projeção que para daqui a alguns meses, daqui a um ano eu estou faturando tanto. Será que você já não era bom saber, quando eu atingir um faturamento exato, para mim vale a pena migrar de regime, porque aqui eu posso me deduzir das despesas e aqui pagar menos impostos. Então, todo mundo conhece em algum segmento um concorrente que se destaca, de todo mundo, né? Cresce bem mais aquele cara que vende fatura e ninguém entende o que está acontecendo. A resposta, muitas das vezes, está na otimização fiscal. Às vezes, esse empresário ele está atento a isso e está pagando menos imposto dentro da lei porque ele está otimizado, está com otimização fiscal. Isso faz com que ele tenha uma margem de lucro muito maior que seus concorrentes e consiga investir mais na empresa, faturar mais. Então, isso causa um ganho surreal nas empresas. Gera um efeito muito grande, né? E a gente pode ver que dentro desse serviço, principalmente com a parte da questão tributária, é muito bom porque a empresa ela vai ter um parâmetro em que nenhum lugar ela conseguiria encontrar esse parâmetro, nenhum lugar ela conseguiria ter esse parâmetro de ótica para a própria empresa, a nível de projeção também atual, como projeção futura, não é isso mesmo? Exatamente. Então,
Na medida em que o empresário ele tem ciência de onde ele está, né, o que está acontecendo com a empresa, quanto ele paga de imposto de fato e quanto ele poderia estar pagando se tivesse com uma otimização tributária, isso, como a gente falou, isso eleva o nível da empresa, né? Você sobe um degrau ali na gestão financeira, principalmente, que é o que toda empresa precisa para virar a chave, né? Hoje, no Brasil, a gente tem grandes empresas que são referências no mundo todo, falando em gestão, né? Empresas que faturam bilhões e muitos milhões. E toda empresa precisou passar por essa virada de chave em algum momento, né? Sim. E no Brasil, tendo a complexidade tributária que a gente comentou, né? Onde, para vocês terem ideia, todo brasileiro leva 149 dias do ano só para pagar imposto. É muito tempo. Então, esse é o número relevante legal a gente falar, que imagina que tudo que a gente tem de incidência tributária no ano, o brasileiro leva 149 dias só para arcar com isso. É como se, a partir de maio em diante, só que o que você ganha de salário é seu. O resto, tudo que você pagou antes é do governo. Como se você fosse um terceirizado trabalhando só pelo governo por um período contratado. É como se você fosse um funcionário público e nunca soubesse disso, entendeu? Então, num cenário desse, uma empresa que não trata a parte tributária, que numa reunião de fechamento de negócio não tem uma cadeira específica para o tributarista, enquanto a empresa não entende isso, ela não consegue virar a chave para ela brigar com os grandes, que é o que a gente vê no mercado. E a gente ouve muito que a maioria dos empresários no Brasil se queixam da carga tributária e costumam dizer, tocar um negócio no Brasil não é fácil. Você olha essa frase como um dilema ou como algo que não é tão relevante, não é bem assim? Eu diria que isso tem o seu impacto com certeza, mas que as pessoas que entendem isso e recorrem a esse tipo de suporte veem que é complicado sim, mas que é possível, né? Hoje é muito falado, Josué, todo mundo que está assistindo a gente deve estar acompanhando que o cenário atual do Brasil, muito é se falado a respeito de reforma tributária, né? Sim. Está em discussão constantemente, isso está nas notícias praticamente toda semana, como está o trâmite da reforma tributária. Então, o que acontece? Quando os empresários do Brasil colocam a responsabilidade pelo resultado do seu negócio nas mãos de um terceiro, que é o governo no caso, muita gente acaba tirando o tributário de vista porque pensa o seguinte, o tributário aqui é muito complexo, não sai a reforma tributária, mas isso está sendo discutido há tantos anos. Verdade. Então, assim, será que não cabe o empresário falar assim, ok, todo mundo quer uma reforma tributária, mas e antes disso, o que eu posso fazer? E aí, no momento em que é virada essa chave na mente do empresário, ele entende, tem tantas outras empresas que estão crescendo, que está funcionando tanto, o que essas empresas fazem? Então, é perfeito que tenha uma reforma tributária, isso é indiscutível. Agora, até que isso aconteça, não existe algo que eu possa fazer hoje? A resposta é que sim, e que quem consegue dar essa atenção, né, quem busca essa otimização, consegue sair na frente da concorrência. Deixando aqui um recado direto até para as pessoas que estão nos acompanhando, para você, o que motivou mais você a trabalhar no seu segmento para as empresas? Ao você olhar para uma empresa, ao você olhar para o cenário tributário do Brasil, o que mais te motivou e o que você coloca de si nisso também, né? Bom, isso é uma pergunta bem legal e diferente, né? Porque hoje, além do resultado que a gente gera no mercado, é uma coisa que me traz muita satisfação, assim, porque no Brasil, como a gente falou aqui, é um desafio. Poucas pessoas se desafiam a empreender no Brasil e um dos motivos é a parte tributária. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, que a gente ajuda um empresário a tornar o sonho dele de empreender, de ver o seu negócio crescer, se tornar realidade, cara, isso é muito satisfatório. Então, a gente entende que, tantos e tantos anos de estudo e de experiência, hoje a gente consegue levar um conhecimento para o empresário que vai ajudar ele a evoluir o negócio dele, a crescer o negócio dele. A gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de crescimento econômico, geração de renda, então ele consegue dar uma qualidade de vida melhor para a família dele. Então, quando a gente finaliza os nossos trabalhos e a gente vê o impacto que a gente causa, isso é muito satisfatório, cara. E cada vez mais, eu costumo falar que
a gente faz um trabalho diferenciado porque a gente é apaixonado no que a gente faz, cara. Então, assim, quando a gente faz alguma coisa, a gente vai até o fundo, bate no osso, identifica. Que uma coisa que é engraçado, até para o pessoal, os empresários vão bem saber o que a gente está falando, que no Brasil, se você paga menos imposto do que deveria, sabe o que acontece, Josué? Não, você é autuado, você recebe uma multa. O governo vem e te cobra o valor do imposto com multa e juros. Porém, se você paga 2 vezes por engano, pagou a guia em duplicidade, sabe o que acontece? Não acontece nada. O governo não vai te falar, entendeu? E é exatamente por isso que eu falo assim, cara, existe um nicho de mercado aí e a gente quer lutar por essa justiça econômica que quando o governo cobrar mais imposto do que deveria, é nosso papel trazer a justiça e fazer o governo devolver para o empresário, porque com certeza esse dinheiro pode fazer falta lá na empresa. Olha, a gente está conseguindo perceber aqui de forma muito clara e evidente que a parte da questão tributária ela é sem dúvida um fator primordial de suporte para o quanto que às vezes a gente dedica no nosso negócio, porque a gente confia muito também, né, Plínio, nas pessoas que estão ao nosso lado, seja um contador, seja um advogado, seja as pessoas que trabalham no operacional da empresa, a gente traz pessoas que a gente confia e acredita nelas. E às vezes a gente não consegue achar alguém para ter esse olhar, porque querendo ou querendo, vamos ter que ser um pouquinho franco, tem que ser um olhar também um pouco crítico, não tem que ser, Plínio? Com certeza. Hoje a estrutura, né, que a gente montou na BART para fazer esse trabalho é uma estrutura muito parruda. Então a gente tem sistemas que são pesados para cruzamento de dados, é uma experiência de muitos anos, são nichos diferentes, né? Por mais que se a gente olha para um profissional de um escritório de contabilidade e um advogado tributarista, uma empresa que faz 100% planejamento tributário, ela tem que ser otimizada para ter um trabalho diferenciado. Então, como a gente entende e sabe da existência dessa lacuna, vamos chamar assim, que existe no mundo do empreendedorismo do Brasil, é aí que a gente foca em atender. Então, assim, como grandes empresas, a maior parte das empresas não conseguem chegar aqui nessa lacuna, é onde a gente foca em atender e indo até onde as outras empresas não conseguem chegar. A gente pode perceber que, em resumo, se a gente fosse falar a relevância do trabalho da BART, é como se alguém tivesse internamente dentro da empresa, trabalhando pela empresa, contra e diretamente fiscalizando o que o governo cobra de você. Exatamente. Eu costumo falar que, da mesma forma que a empresa atua e tem o governo fiscalizando ela, o papel da BART é fiscalizar a fiscalização da empresa, do governo, entendeu? Então, maravilha. Assim, se o governo vem te autuar, te cobrar, te exigir algum imposto que ele não tem esse direito, aí é nosso papel vir e falar assim, não é esse valor que deve ser cobrado, é esse valor aqui e é basicamente isso que a gente atua. Cara, sensacional, sensacional. Plínio, a gente está chegando aqui na reta final da nossa edição especial, é uma edição muito especial porque é um parceiro que eu tava com muita estima de poder ter e a gente hoje estamos tendo essa oportunidade tão única de poder apresentar para vocês uma área que inclusive é um pouco desconhecida, mas hoje, de forma muito especial aqui no Iso Podcast, estamos apresentando para você que no Brasil é possível, inclusive, ter na sua empresa, junto com você, alguém especialista nessa parte da questão tributária, não só para te assessorar, mas também para trabalhar junto com você, ser um parceiro direto na sua empresa, fortalecendo a parte financeira dos seus negócios, auxiliando você a níveis de projeções cada vez maiores. E eu queria pedir para você aqui, Plínio, inclusive já também antes de pedir, agradecer pela nossa parceria. Não tenho dúvida que muitos empresários que estarão passando aqui e sentarão, inclusive, nessa bancada conosco, irão conhecer. Vou dar um destaque aqui muito especial. A partir de agora, toda a edição do Iso Podcast, no final a gente vai ter um recado especial do Plínio para vocês aí se inteirarem um pouco até mais sobre as novidades, atualizações na parte tributária, e vai ficar muito fácil agora também de poder você buscar um contato direto com a BART. Plínio, finalizando aqui com a gente, deixa um recado final sobre todos os serviços de forma resumida que a BART oferece para as empresas, para que eles possam se inteirar assim, do que eles podem buscar, do que no momento atual a empresa pode ter, o que é possível contratar da BART, de que forma que pode ser acessível, para o pessoal poder ter um contato direto com vocês. Não, show de bola. Com a gente, na verdade, né? Com certeza. Eu agradeço o espaço aqui, Josué, a oportunidade de democratizar, né, esse conhecimento que é tão escasso hoje no mercado, principalmente do empreendedorismo.
E, bom, eu convido todo mundo a seguir a gente aí, né? A gente gosta muito de exposição, então temos coluna em jornal, temos canal no YouTube, canal no TikTok, no Instagram, sempre postando curiosidade e dicas, né, para os mais diversos segmentos, para pessoa física, para pessoa jurídica, para levar realmente esse conhecimento para o pessoal. E referente aos trabalhos da BART, eu diria que um que vale muito a pena a gente citar aqui, porque é uma empresa de gestão tributária. Então, se alguém tem qualquer tipo de dor que envolva impostos na sua empresa, pode ter certeza que a gente consegue ajudar qualquer que seja o assunto, né? Hoje a gente tem uma gama de clientes de todos os segmentos e todos os tamanhos, empresa que fatura menos de 1 milhão até empresa que fatura mais de 40 bilhões por ano. Então, com certeza a gente vai ter alguma experiência relacionada à atividade para conseguir ajudar. E um serviço que eu acho que seria bem legal aqui a gente citar, como a gente vê que a legislação muda pra caramba e cada atividade tem suas particularidades, principalmente em questão do incentivo que a gente usou o exemplo dos automóveis, muita empresa paga mais imposto do que poderia. Tem até um estudo do IBGE que foi feito, que o IBGE diz que 95% das empresas no Brasil pagam impostos indevidamente. Olha isso. 95%, ou seja... É muita coisa. É muito raro alguém estar pagando corretamente os impostos falando em empresas. Então, como a gente tem essa informação e todo esse conhecimento, experiência e estrutura, a gente faz um trabalho que a gente identifica tudo que a empresa pagou errado nos últimos 5 anos de imposto, tudo que tem de incentivo fiscal que poderia ser aplicável para o business da empresa e não foi aplicado, e montamos um pacote de oportunidades tributárias para gerar otimização fiscal nas empresas. Então, tudo que a empresa pagou a mais, a gente consegue devolver isso para o bolso do empresário. Então, a gente faz uma análise olhando para os últimos 5 anos, e tudo que a empresa pagou a mais, a gente faz isso virar dinheiro, fazendo o governo devolver para o empresário esse dinheiro, que é um dinheiro que vai cair no caixa da empresa. É uma restituição. É uma restituição. Então, é caixa, né? É Sim. Dinheiro para a empresa. Então, o empresário recebendo uma bolada que ele não tinha expectativa, que ele não estava contando com isso, pode investir na empresa, aumentar, contratar funcionário, expandir, contratar sistema ou simplesmente colocar no bolso porque é lucro, né? É recurso próprio da empresa. É recurso financeiro e o empresário pode usar da maneira como bem entender. Plínio, maravilha. Eu estou muito, muito contente com tudo que a gente colocou aqui. Ficou evidente, inclusive, nesse último dado que você colocou aqui, de que realmente a parte tributária no Brasil é muito desconhecida. As pessoas não têm conhecimento sobre essa especialidade, sobre esse serviço. E hoje, de forma um pouquinho resumida, a gente colocou aqui, pincelamos para você um pouquinho, mas eu quero deixar aqui um gostinho de quero mais para quem está nos acompanhando, que muito em breve a gente vai marcar uma edição especial com o Plínio aqui ao vivo, que o ao vivo é bem melhor. Sim, no ao vivo, a gente vai fazer uma edição especial para você poder, inclusive, mandar suas perguntas para nós diretamente, tirando suas dúvidas com a gente aqui ao vivo com o Plínio. E eu vou muito em breve divulgar essa edição para vocês lá no nosso Instagram. Vai lá depois no Instagram, procura lá Isoé Podcast, muito simples, é o único que inclusive tem esse nome no Instagram. E eu já quero agradecer ao Plínio, agradecer você inclusive que esteve nos acompanhando. Não deixe inclusive de curtir esse episódio, você que talvez está assistindo pela primeira vez, não deixe também de se inscrever aí, porque aqui a gente tem o intuito de mostrar para você estratégias, informações, planejamentos de todos os segmentos no ramo do empreendedorismo. E hoje, de forma especial, a gente mostrou para vocês a relevância de ter com vocês um parceiro no âmbito tributário. E ficou bem evidente que isso é primordial para a sustentabilidade de um negócio, de uma empresa. Não é isso mesmo, Plínio? É isso aí, Josué. Hoje como você falou, é uma pincelada, porque esse assunto ainda tem muita água para rolar, mas a ideia era tentar colocar a importância, né, do setor tributário nas empresas, porque às vezes a mudança que o empresário queria ver na empresa está numa pequena decisão que ele toma que pode envolver os impostos. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, a gente está encerrando aqui. Plínio, muito obrigado.
não tenho dúvida que a nossa parceria aqui vai ser uma parceria de sucesso, não só pra gente, não só pro nosso podcast, mas também para muitos empresários que estarão nos acompanhando, que estarão aqui presente. E para você que queira conhecer um pouquinho mais, é só você inclusive acessar as redes sociais do Plínio, que inclusive ele fez menção, vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo hoje, e também os nossos telefones para que você talvez queira conhecer uma consultoria gratuita, só chamar a gente aí posteriormente que a gente vai até você e apresentamos todos os serviços da Bart Gestão Tributária. Pessoal, agradeço vocês e até a próxima edição do nosso Iso É Podcast.